Livraria Espírita Culto no Lar. Calabouço dos Sentimentos. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. Contava-se na Idade Média, em determinada região europeia, que um suzerano odiento tinha por vício separar homens apaixonados de suas mulheres amorosas, e deixá-los morrer em um calabouço, à míngua de água, pão e luz, para que pudesse amparar suas pobres viúvas solitárias e torná-las suas vassalas preferidas. Dizia-se que ele fez centenas de prisões, destruiu várias famílias e vivia fazendo reféns na sexualidade e cortesias insaciáveis de suas companhias femininas. Certo dia, no entanto, quando foi descoberta a trama, as mulheres revoltadas, informadas de que o suzerano era o criminoso de seus esposos, em inteligente armadilha, trancafiaram também o senhor no calabouço. Entretanto, a partir daí passaram a viver de insatisfações e tristeza até a morte, porque sentiram-se presas de um passado infeliz que jamais lhes saía da memória, vivendo por entre o ódio, a insegurança e a saudade. Conquanto dramática, é bem essa a história de quase todos nós em assuntos da vida sentimental: o narcisismo, a volúpia sexual, o egoísmo e o prazer gerando medo e frustração, culpa e mágoas, dilacerando corações e arruinando lores e sonhos. Por completa insanidade da razão, em crises de paixão e libidinagem, basta às vezes espezinhamos o amor alheio em impiedosas atitudes de desrespeito, separando homens honrados de mulheres fiéis, em tramas passionais, desleais e injustas, para depois, bem depois, caindo em si no despertamento consciencial, verificarmos os registros desditosos que instalamos no imo de nós próprios, em lances de sede de domínio e satisfação pessoal. O suzerano íntimo, no papel do egoísmo destruidor, é o condutor inconsciente e mantenedor dos calabouços de sofrimento, com o qual ferimos centenas ou milhares de almas nos desdobramentos das vidas sucessivas. Por isso hoje muitos de nós purgamos a solidão reeducativa nos temas do amor, ainda que enleados em uniões esponsalícias ou afetivas. Temos um calabouço do sentimento como aquisição consciencial de nossas decisões malsinadas em forma de graves lesões afetivas. Sedentos por novas experiências nas vivências da afeição, renascemos presos aos calabouços provasionais da emoção, sem liberdade novamente para fazer o papel do suzerano enlouquecido, conquanto ele ainda esteja, de alguma forma, mesmo aprisionado nas provas da inibição afetiva, querendo espezinhar e ferir, com extrema rebeldia aos novos quadros do hoje. A sua principal manifestação nesses casos é a doentia inveja e o profundo sentimento de abandono, inutilidade e insatisfação por que passam os que se encontram em tal teste corretivo, debandando para a depressão, a suscetibilidade, as neuroses de vários matizes, adiando ainda mais a edificação da felicidade pessoal pela fuga da autoeducação. Eis bem o retrato dessa expiação dolorosa, a prisão subterrânea do medo e da insegurança encarcerando os sentimentos de amor e esperança, penalizando a criatura com a sede de afeto não correspondido e com a tristeza de viver sempre à espera de alguém que não sabe se existe ou dormita em algum lugar, à sua espera também, assim como ocorreu aos homens trancafiados pelo suzerano. Doutras vezes são as vivências da sexualidade embaladas pela luxúria, dissociada da satisfação que, geralmente, termina em revolta, golpes de revide e autodesvalorização. Os sonhos amorosos,
As fantasias da união afetiva, o desejo do lar feliz estão por trás das grades imitadoras da paixão que não se consegue expressar, tornando-se estranho o amor emudecido. Nessa prova as criaturas permanecem acorrentadas à inibição, baixa autoestima, insatisfação com a vida, afiveladas a profundos e dolarosos sentimentos, tais como medo de amar, dúvidas e receios sobre suas emoções, descrença na felicidade, desmerecimento a seus ideais de amor e no sucesso afetivo. Pelos odores psíquicos que emanam, atraem assim outras criaturas perturbadas ou perturbadoras, em ambos os planos de vida, com as quais tecem elos de frustração e mágoas, dilatando sua solidão e exaurindo-se energeticamente em obsessões cumulativas ou mesmo abrindo portas mentais para vinganças cruentas de credores de outras épocas. A origem de semelhante aferição reeducativa, portanto, está no menosprezo e indiferença de outrora recheados dos requintes de falsas promessas aos corações que permitiram confiar em nossos votos de fidelidade e carinho, que foram completamente desonrados. O afeto não correspondido e o receio de amar no hoje são amargas doses de medicação preventiva ante as feridas emocionais acrisoladas no centro de força cardíaco do corpo espiritual, junto às sensíveis engrenagens da vida afetiva, verdadeira cirurgia de extirpação nos domínios da vida sentimental em razão das matrizes pré-existenciais e reminiscências de outras reencarnações. Enclausurado em tal quadro, a criatura passa a viver por entre a desmotivação e a instabilidade nos deveres da rotina, carpindo uma revolta muda contra tudo e todos, estabelecendo constantes complicações nos relacionamentos e nas amizades, e, em chegando aos píncaros da resistência, se não se armou da profilaxia adequada, tomba nas neuroses fóbicas, nas alterações cíclicas de humor ou em psicoses graves. Para a psiquiatria humana são esquizofrênicos irreversíveis, para a medicina do espírito são doentes que precisam sair de si mesmos e aprender a dar sem ter, amar mesmo sem serem amados. Não logrando, poderão estar iniciando um ciclo provacional de longa duração. Alma constrangida a sanções, será sempre muito suscetível de rancor com pequenas falhas alheias e com grande dificuldade ao perdão e ao auto-perdão, necessitando de muito apoio e carinho para suportar o peso de seu próprio narcisismo e da dor que carregará até reeducar-se nos temas do amor e do sexo. Amigos nas privações kármicas da afetividade, o calabouço provacional de hoje, quando bafejado pela luz do Espiritismo, faculta ao prisioneiro o pão da misericórdia e a água da restauração, com os quais poderão as penas serem amenizadas e terem novas dimensões. Se hoje te encontras nas lutas da solidão reeducativa, não fujas de tua oportunidade. Ainda que entre dores e problemas, assume tua prova e liquida teu débito. Aceita o amargo remédio da solidão e da abstinência no aprendizado da saturação emocional. Não obtendo apoio familiar e social ante as imposições de tuas penas reencarnatórias, procura no grupo doutrinário a integração com a família espiritual que te será arrimo e suporte para os instantes mais difíceis. Aprende as lições do respeito e do dever nos assuntos do amor, porque também na casa das orações e estudos espirituais depararás inúmeras vezes com corações que serão príncipes de encanto aos teus sonhos de afeto, podendo converter-se em suzeranos da ilusão, mas cuida-te para não decepcionares a outros e a ti mesmo. Confidência a quem tenha condições de amparar-te, isso trará alívio e será o embrião de uma relação valorosa no teu recomeço. Estarás assim confiando em alguém, e confiar em alguém é refazer os caminhos da libertação de ti próprio.
Não esqueça nunca da prece na qual buscarás o acréscimo de forças que te falte. Apoia-te nessa família pelos laços do coração e vai compensando teus afetos com o esforço de amar, independentemente de ser amado. Muitas vezes terás tendência a exigir essa correspondência, contudo, vigia teu suzerano que ainda teima em reinar e dilapidar, tenha siso e lucidez, e analisa o mal que te faz essa postura. Caminha, chora, desabafa e prossegue sem desistires nunca. Se hoje está difícil, amanhã, se decidires por enfrentar corajosamente, poderá ser menos penoso intimamente, mesmo que não tenha teus anseios atendidos como gostarias. Talvez nada fique como queiras, entretanto, nem sempre terá que ser sofrido, ou infeliz a tua experiência renovadora. Deus espera-nos para a alegria e o amor e pode promover infinitas formas de conduzir-nos a isso pelas sendas de sua inesgotável misericórdia. Misericórdia, porém, não é dispensada apenas por pura bondade paternal, porque a justiça divina conta com as conquistas de seus filhos nos rumos do autoaperfeiçoamento. Condutores e integrantes dos grupamentos espíritas, estejamos todos atentos a semelhantes gêneros provacionais como os que assinalamos. Mesmo com a dramaticidade das palavras por nós escolhidas, ansiamos, sobretudo, em alertar sobre que tipos de assistência estamos sendo chamados no que tange à vida íntima de quantos têm batido às portas do centro espírita, compondo, muita vez, o quadro dos trabalhadores de nossos conjuntos de labor. Em várias ocasiões temos ao nosso lado na faina doutrinária tais corações em semelhante sofrimento purgatorial, e carecemos de concepções mais intuitivas e de instrução mais lapidada para amealhar condições de orientação e apoio. Jamais descuremos do amparo especializado da medicina humana, quando se fizer necessário. Os avanços da psicoterapia com foco transpessoal, tomando por base o espírito, é indicação para muitos deles. Os serviços de promoção social e solidariedade são exercícios inevitáveis a esses andarilhos emocionais em busca de afeto e gratificação. Providência a desobsessão como medida extensiva de amparo aos vitimados na expiação além-túmulo, jamais esquecendo que são eles os prisioneiros de outra época, trancafiados nos calabouços da decepção pelo doente encarnado que hoje pede socorro em tuas reuniões, amando-os muito como vítimas, e não verdugos inconsequentes. Chama sempre a atenção do reeducando quanto à vivência das lições evangélicas, das virtudes, e agregam aos esclarecimentos libertadores da Boa Nova. Acima de tudo, construa essa relação de confiança e respeitabilidade com teu assistido de agora, concedendo-lhe, como maior bênção nesse tipo de testes, a crença de que alguém o ama e o quer bem, a despeito de sua autodesvalorização. Essa relação promissora é a revitalização da esperança e o estímulo para a continuidade que carece o prisioneiro dos calabouços afetivos. Dá-lhe tudo o que tens, assim como fez a viúva pobre do Evangelho, depositando nesse coração que esmola carinho e piedade à honra das atitudes nobres, ensejando-lhe uma mensagem, pelo exemplo, de que se pode amar sem possuir e gostar sem dominar, conclamando-o a comportamentos novos, íntegros moralmente. Sê-lhes íntimo, mas ensina-lhes o limite. Sê-lhes afetuoso, mas ensina-lhes o amor fraternal. Na condição de condutor de grupo ou integrante do mesmo, faze-te um irmão muito disposto a aceitar, compreender e incentivar. É tudo o que eles precisam para continuar sua prova redentora em busca da quitação consciencial e de um pouco de paz e crença em um futuro menos sombrio ante suas perspectivas. Quase sempre,
comprometidas pelas tenazes da amargura e do descrédito. Ama-os sempre e ensina-lhes a amar como devem, e permita-lhes sentir novamente, depois de séculos de secura no coração, a importância de uma família espiritual e dos laços de confiança.